Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa de Dirley Silva aqui no canal 21, o nosso Estúdio Mais, recebendo aqui o vereador Valmir Coelho Ludwig e também o Cristiano Cunha, o Cristiano que faz parte do Fórum da Bicicleta Brusque. E o assunto, naturalmente, são as ciclofaixas, ciclovias, como queiram identificá-las, o uso da bicicleta, a utilização da bicicleta como meio de recreação ou meio de transporte. Esse assunto nós já levantamos aqui. Outro dia trouxemos o nosso amigo Alice Bike, né? O Alice Montebeller, ele falou a esse respeito. Já falamos em outra oportunidade sobre este tema. Vamos aprofundar cada vez mais o tema e fazer uma reflexão dele. E a presença do Valmir e do Cristiano tem a ver com um requerimento que foi colocado na Câmara de Vereadores, depois mandado para as comissões do vereador Dejair Machado. Na oportunidade, esse requerimento pedia radicalmente a retirada de todas as ciclofaixas aqui da cidade de Brusque. E, de certa forma, embora o requerimento não tenha sido analisado no plenário, mas foi para as comissões, ele está na Câmara, é um documento, causou uma certa animosidade com as pessoas, e são muitas, né, que utilizam a bicicleta aqui na cidade de Brusque. Inicialmente eu vou cumprimentar aqui os nossos convidados. Valmir, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa. Prazer também, Dirley. Da mesma forma, o nosso amigo Cristiano Cunha. É uma satisfação. Ô, Valmir, eu confesso que, inclusive, conversei com o vereador Dejair, no dia em que ele fez o requerimento, né, é amigo da gente, é seu amigo também, embora as diferenças políticas, mas há uma aproximação de amizade. E me causou surpresa depois, na reunião ordinária, ele ter retirado e passado isso para as comissões. Agora, mesmo que isso não tenha sido ainda analisado pelo plenário, de qualquer maneira, criou uma revolta e foi até importante para o debate voltar e a reflexão sobre a utilização da bicicleta. Primeiro, do ponto de vista da Câmara, em que situação está esse requerimento e qual, na tua avaliação, a validade dele para essa discussão? Dirley, talvez fosse interessante rapidamente, e vou procurar fazer de forma bem objetiva, a questão da bicicleta em Brusque já é muito antiga, dos trabalhadores, depois isso foi sendo substituído, enfim, mas ela é antiga. E grupos dentro de Brusque já estão aí na bicicleta muito antes do que eu, vamos dizer assim, né? Do que também eu também comecei a andar de bicicleta, mas tem muita gente nessa luta muito antes, né? E aí a gente fez uma audiência pública na Câmara, um tempo atrás aí, dessa audiência nasceu o Fórum da Bicicleta. Dessa audiência e do Fórum depois foram requerimentos para a CIB, para os sindicatos, para Guabiruba, aquela que também a gente reforçou, aquela luta também para que tivesse um espaço para a bicicleta Brusque Itajaí, até porque é bom fazer já. Antônio Raio. E senão daqui a 20, 30 anos vai ser pior, né? Enfim, tem todo um histórico de busca de espaço para bicicleta. Depois houve aquele problema, né, de que alguns andaram de avião e disseram que só tinha 3 bicicletas em Brusque, que também acendeu, no final isso acabou sendo um incentivo, e por fim agora, né, chegando na nossa Câmara de Vereadores, e está na comissão, faço parte da comissão, mas não analisamos ainda um requerimento pedindo a retirada. Penso que é desnecessário dizer, né, e aqui a bicicleta ela não tem cor partidária, né, é uma luta que é de todos os cidadãos, e é uma tendência mundial, até por conta da falta de petróleo que vai ter, a nossa saída vai ser, isso não sou eu que estou dizendo, né, as pessoas, os cientistas, estudiosos estão dizendo que a saída vai ser a energia solar, a energia dos ventos, outras saídas, e a bicicleta ela vem nessa linha tranquilamente, que tem país que já viu isso. E até pela falta de espaço. Até pela falta de espaço. E depois talvez a gente pode pegar um pouco histórico de Amsterdã, que é interessante, mas vou deixar para depois. Então só dizer isso, que ela vem, que o requerimento ele vem na contramão, né? Ele vem na contramão, não adianta a gente querer com o requerimento agradar esse ou aquele, porque o espaço público
Esse é o nosso entendimento. Esse espaço da via pública, ele é público, já diz. Alguém na frente da minha casa pode estacionar um carro, eu não posso mandar o cara sair dali, porque a rua não é minha. A mesma coisa num comércio, né? Então o comércio ele tem que se adaptar à rua e não o contrário. Então penso que o vereador, ele cometeu esse equívoco, né? E acredito e creio que ele volte, né? E espero que ele volte atrás, até numa retirada daquele requerimento, e que a Câmara diga não até para o bem da nossa cidade, né? Então, nesse sentido que eu acho que foi infeliz o requerimento, acho que não há necessidade disso. Pelo contrário, nós temos, na última sessão, fizemos ainda uma indicação, né, Cristiano, Sim, com um abaixo-assinado que já tinha ido anteriormente para o governo, né, anterior, e agora de novo, uma indicação pedindo mais ciclofaixa em várias ruas da nossa cidade, e um pedido de informação também, onde a gente justificou que o governo também se posicione quais são os planos que tem em relação à questão da ciclofaixa, ciclovias, ou em relação ao espaço para bicicleta na cidade de Brusque. Cristiano, você é membro do Fórum. sim. Como é que o Fórum recebeu essa informação, essa notícia, essa atitude do vereador na Câmara? Vocês ficaram muito preocupados ou isso até acabou estimulando mais uma vez essa discussão na avaliação de vocês? Sim, nós recebemos essa notícia com certo espanto, haja visto que existe uma lei que prioriza transporte público coletivo e os meios não motorizados, que é a bicicleta, em face do desenvolvimento sustentável. É a Lei 12587 de 2012. E houve uma união de todos os praticantes, as pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, os que usam por lazer e esporte, também se uniram e fizeram esse manifesto, que de certa forma foi positivo, e eu vejo isso como uma grande união, uma grande vitória para todos. Hoje não se tem um levantamento do número de pessoas que utilizam a bicicleta, enfim, para qualquer finalidade, mas se tem uma ideia hoje do número de grupos de pedal que existe aqui em Brusque, hoje mais ou menos? Grupos de pedal deve ter em Brusque, acredito, em torno de 20 a 30 grupos. Isso para colocar quantas pessoas por grupo, mais ou menos? Pode-se colocar uma média aí de 30, 40, 50, até 60 pessoas por grupo. Fora aqueles que não fazem parte de grupo, que são os chamados pedais solitários. Os pedais solitários, as pessoas que têm essa opção de pedalar sozinho. E o detalhe, o interessante desses grupos ou dessas pessoas que não têm classe social, não têm cor partidária, não existe questão de idade e nem de sexo, né? Isso é bastante heterogêneo, né? A bicicleta, tanto em termos de integração, amizade, contato com a natureza, o bem-estar que a bicicleta proporciona. Somente quem faz uso da bicicleta, seja por lazer, por esporte, recreação ou no dia a dia, pode ver dessa maneira, Dirley. Alguma vez, você que, por exemplo, você está morando na Rua Zambuja. Moro na Zambuja. A Rua Zambuja agora foi, pelo menos há algum tempo atrás, faz uns 2 meses, Sim. Foi contemplada com o sistema de ciclofaixa. Foi implantado. Foi implantado. Sim, no dia 20 de fevereiro desse ano. Eu me recordo que na Câmara, 2 vereadores mencionaram abaixos assinados da comunidade da Zambuja, Sim. Contrários à ciclofaixa. Você que é morador, participou de alguma reunião, tomou conhecimento desse desgosto em relação à comunidade? Eu tomei conhecimento depois da implantação da ciclofaixa. E eu penso que é uma medida que oportuniza o deslocamento, independente da posição social, é válida para todos. Mas você sentiu na comunidade um desgosto em relação à colocação da ciclofaixa? Olha, alguns comerciantes se manifestaram insatisfeitos, mas eu vou dizer uma coisa e eu digo para ti com uma certa propriedade e com uma certeza bem clara de que o comerciante que ele souber receber esse público ciclista, ele poderá sim fazer boas vendas, fazer bons negócios. Ele instalar os bicicletários, poder emprestar um cadeado, quando a pessoa chega e não tem aonde colocar a bicicleta, receber bem esse público. A tendência é que se faça bons negócios, que ele vai poder até aumentar o faturamento do negócio dele. Isso aí eu tenho absoluta certeza. Como agente político, Valmir, que tipo de ideia você, como vereador, como cidadão, teria em relação a isso? Porque eu já vi alguns debates em São Paulo que muitas pessoas da área do comércio acabaram
nessa, entre aspas, adversidades com a implantação da ciclovia ou ciclofaixa que ocorreu em São Paulo, buscando esse público diferenciado, esse público ciclista, com algumas ações, algumas atitudes inteligentes do ponto de vista de marketing, né? Que tipo de exemplos você já deve ter pesquisado a respeito disso, você tem para não justificar dessa forma que o espaço não pertence ao comerciante, é público, mas até para mostrar o outro lado que poderia se aproveitar, Valmir? Por exemplo, na nossa cidade, até em relação ao número de ciclistas, talvez a gente aos poucos, né, Cristiano, talvez seja um desafio também para o próprio fórum, né? Levantar. Fazer esse levantamento para chegar... Só para colaborar contigo, é lógico que quando se trata de automóveis, o Cristiano trabalha num escritório de despachante. Uhum. Você consegue identificar o número de veículos que tem na cidade pelo emplacamento. Sim. Se houvesse emplacamento, não é o caso, né, de bicicletas, com certeza nós teríamos um número. Agora, uma outra ideia seria pesquisar junto aos comerciantes do ramo, né, o número de bicicletas que são diariamente colocadas no mercado ou mensalmente, que você já vai ter uma base. Certo, uma base. Né? E Dirley, assim, uma coisa que... Para ajudar um pouco, aquele evento do Sesc, né? Sim. Tinha em torno de 2 mil bicicletas. Certo. Então é só para a gente ter uma ideia. Claro que nem todo mundo que estava ali usa a bicicleta diariamente, usa eventualmente. Mas eles possuem. Alguns 1 ou 2 vezes por ano, mas tem esse número de bicicleta, no mínimo, tem na cidade, certo. no mínimo. Mas tem muito mais, né? Até porque muita gente não vai nesse evento, né? Muita gente não participou, enfim. Mas sobre a questão do comércio, eu sempre digo o seguinte, sempre dou esse exemplo. Ninguém vai comprar uma bicicleta, ninguém vai comprar uma geladeira e vai levar a geladeira de bicicleta para casa, né? E nem de carro. Então o cara pode comprar uma geladeira ou qualquer coisa, depois eles vão levar em casa. Não interessa com que condução que o cara está lá, né? Então tem um erro, no meu modo de ver, de enfoque, de muitos que pensam no comércio sobre esse ponto de vista, que é assim, na maioria das compras pequenas a gente leva dentro de uma sacola na bicicleta, e as compras grandes as pessoas podem levar em casa, enfim. E outra coisa também, assim, por exemplo, o comércio. Em Brusque tem restaurante, tem lanchonete, tem padarias, e a gente vê a dificuldade que esses comerciantes têm, e eu falo isso com muito carinho, porque eu sei que a pior coisa que tem é a cabeça, né, Cristiano? Mudar a cabeça, porque eu também tive que mudar a minha. Só para tu ter uma ideia, quando eu queria começar a andar de bicicleta, eu não sabia como começar, não tinha ideia de como começar. Vou andar uma vez por semana, daqui a pouco... Né? Não foi mais uma vez, é todo dia. De bicicleta você já sabia. Exatamente. Já na época de estudante... De criança. Não, na época de estudante também eu estudava... Mas você não praticava mais o hábito. Isso, na época de seminário de Azambuja, eu fui seminarista, né? Pertinho da casa do Cristiano, vizinho. Só que na época eu acho que o Cristiano ainda não era nascido, porque eu sou jovem um pouco há mais tempo, né? Mas eu vinha de bicicleta. Então, voltando ali para o comércio, então tem que atrair. Né? Tem que atrair, o Cristiano falou bem, tem que atrair, tem que... alguma coisinha com motivo da bicicleta, é uma promoção dizendo que o ciclista vai ter um desconto, mas fazer de verdade, né? Porque ciclista também, dizem que ciclista é muito inteligente, né? Então, esses dias eu falei isso lá na Câmara. Na Câmara. Aí alguém disse, então está chamando os outros de... Eu não estou chamando os outros de nada, eu disse que o ciclista é inteligente. Não estou chamando ninguém de nada, né? Até porque existe também pesquisas que a bicicleta ela traz alegria, porque ela libera algumas substâncias aí, né? Que eu não sei dizer o nome, né? O Sérgio ali fora está tentando me ajudar um pouco, né? Mas tudo bem. Endorfina. Então, nós temos que buscar dinamizar isso, né? O comércio também, né? Então penso que tem alternativa assim. A gente busca, por exemplo, eu já li artigos assim que o cara do restaurante, quando passou a ciclofaixa na frente, certo, ele xingou um monte, não sei o quê. Aí depois ele começou a ver, aí fizeram um negócio lá com a prefeitura, foi mais ou menos assim a história, e numa outra cidade, e aí a prefeitura botou assim, não, que à noite então o carro podia estacionar ali, fizeram um acordo. Aí ele começou a olhar que no restaurante dele tinha 1 ou 2 carros só estacionados na frente e dentro do restaurante só ciclista, né? Então quer dizer, ele
mudou o enfoque e acabou. Daqui a pouco voltou ao normal, só a bicicleta passava na frente. Então tem, Camboriú é outro exemplo, né? Camboriú teve comerciante que queriam, isso a gente soube, né? Queriam bater no prefeito, queriam bater no secretário, bater no sentido, né, figurado, né? E hoje, né, agradece, né? Hoje agradece. Então a nossa cidade, outra, quer ver, Dirley? Desculpa, chove. Sim, mas na Europa tem neve, né? E quando chove muito, tu não dá para passar nem de carro também, né? Então, é calor. Sim, mas tem roupa, né? Se adequa, se leva uma toalha, se toma um banho, aí tem que criar nas empresas esse costume. Tem um banheiro também para quem vai de bicicleta. Então tem alternativa. Morro, nos Alpes Suíços também tem morro, o pessoal sobe o morro, pedala. Então a gente brinca e não é brincadeira, dizendo assim, quem quer andar de bicicleta arruma motivo. Quem não quer andar, arruma desculpa. A rua é estreita, né? Que a gente escuta, Cristiano. Em Paris é tudo rua estreita também. E muitas outras cidades pelo mundo afora. É só pesquisar. Bota lá, rua estreita, bota qualquer coisa lá no Google, né? Que vem tudo, né? Vem tudo. Então a gente tem muita pesquisa para fazer, muito para aprender, nós estamos começando agora, né? Mas o maior desafio, a gente tem conversado também no Fórum da Bicicleta, na Câmara, dentro do espaço também legislativo, né? O maior desafio é a mudança de cultura, mudança de cabeça, né? E a coisa mais difícil que tem, né? É tu mudar o teu costume, né? Agora a bicicleta, né? Depois o Cristiano pode falar um pouco mais de tanto prazer, tanta coisa boa que ela traz, além e para nós, né, o Cristiano também faz essa leitura, eu também faço, que é para a mobilidade, mas os grupos de esporte, os que usam para exercício, os que usam para lazer, todos são bem-vindos no fórum, né? A gente já conversou isso, mas a gente está buscando também motivar todo mundo para andar, para pedalar no dia a dia, para vir para o trabalho, né? Como meio de transporte. Isso. Estou conversando aqui com o Valmir Coelho Ludwig, vereador, e o Cristiano Cunha, que é membro do Fórum da Bicicleta Brusque. Vamos ao intervalo e depois com a segunda parte do programa de Dirley Silva Estúdio Mais aqui na TV Brusque. Estamos de volta com o programa de Dirley Silva, conversando com o Cristiano Cunha, do Fórum da Bicicleta Brusque, e o vereador Valmir Coelho Ludwig. Eu penso que essa resistência, esse conflito que existe aqui na cidade de Brusque, que também não é uma coisa, não é algo que chega a ser terrível, né? Mas é uma resistência a um conflito e algo a ser quebrado, né? Seja muito importante para se debater o uso da bicicleta. Agora, mais importante que isso é que o projeto de ciclofaixas ou ciclovia continue acontecendo. Nós tivemos aí uma troca de governo, não vou entrar nesse mérito porque aqui não cabe, mas o seu requerimento, Valmir, na semana passada lá na Câmara de Vereadores, na terça-feira, na reunião ordinária, justamente de forma oficial através da Câmara, pedindo uma resposta do atual prefeito interino, que é o administrador, em relação à continuidade ou não dos projetos. Eu conversei com o ex-secretário de Trânsito e Mobilidade de Brusque, o Paulinho Sestrem, e ele mencionava, e a imprensa já havia divulgado isso, que já estavam em um trâmite os projetos para novas ciclofaixas. Me parece que agora, nesse instante, a situação está parada. Bom, você não recebeu a resposta ainda, mas o que circula nos bastidores da Câmara, o que é possível adiantar para o ciclista em relação à continuidade do projeto? Bem, assim... Antes de mais nada, quantos quilômetros nós já temos de ciclofaixa? Não, eu não... São 23. 23? 23 a 24 quilômetros. Isso com o compartilhado? Obrigado, com ciclofaixas, ciclovias e a calçada compartilhada. 23? 23, de 23 a 25 quilômetros. Tá, vamos falar então, assim, bem rapidamente, quanto é que nós devemos ter de... Não vamos entrar no mérito das ruas, essas transversais. Vamos falar das principais. Deve ter mais de 400 quilômetros aqui em Brusque de avenidas e ruas, né? Olha,
não teria esse número, entende? Não teria, até porque eu sempre... é um pouco postura minha de fazer muito mais a discussão política da importância, e os dados sempre ficava mais com o Paulinho. O próprio Cristiano é bom nisso, nos dados também, tem mais gente boa nisso. Eu confesso que às vezes a minha tendência um pouco mais é essa defesa, né, da importância, né, da utilização. Isso, da utilização. Mas também tem independentemente de... Isso. Mas também tem que estar mais atento a isso, também reconheço, né? Mas é uma postura um pouco minha, não de hoje, meio de sempre, né? Mas dizer assim, ó, que, como dizias, em relação à questão política, às nossas diferenças, etc., eu trato lá no espaço que é para ser tratado, né? Do meu jeito, se eu tenho crítica para fazer ou não, vai ser lá, né? Mas o que a gente pode dizer de uma forma muito tranquila para a comunidade é assim: houve sim avanços, é reconhecido, né? Isso é reconhecido pela cidade, pelo fórum, que houve avanços, e a gente quer que continue. E não significa que esses avanços acabou, né? Que está tudo perfeito, não. Tem críticas também, né? Tem sugestões, mas tinha uma perspectiva de mais ciclofaixas, né? De mais espaço para bicicleta, também por conta das reuniões do fórum, das reuniões do grupo. E eu participei aí um pouco naquela época que teve congresso da cidade, várias reuniões nos bairros. As comunidades pedem espaço para a bicicleta, que precisa o espaço para a criança ir para a escola, para a mãe, para o idoso, para todo. Afinal, muita gente que usa bicicleta. E uma coisa é assim também, né, Dirley? O pessoal não usa. Não é verdade, né? Também assim, onde não tem água, não vem peixe, né? Parece bobagem dizer isso, mas onde não tem água, não tem peixe, né? Então, o que são as duas coisas que tem que caminhar junto, né? É o incentivando as pessoas a usar, as pessoas usando e criando os espaços para ser utilizado. Então, o requerimento, que é um pedido de informação, que não deixa de ser um requerimento, né? Pedindo que o governo que ora se encontra na prefeitura diga o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque existiu uma preocupação. Dentro da Câmara, eu não vi. Eu também vou ser muito sincero agora aqui, eu não vi, por exemplo, ninguém ainda se manifestando assim, não, nós vamos ser contra, não sei o quê. Não vi, né? Não vi. E quero crer, assim, que esse requerimento, se ele voltar a ser votado, quero crer que ele nem passe. Quero crer, nós vamos fazer todo esse possível para ele não passar, né? Porque nós também sabemos que, dentre os vereadores, lá tem muita gente das famílias que utilizam a bicicleta, e não só por isso, né? No próprio governo hoje, as pessoas que são praticantes. Isso, né? E depois, que defendem. Isso, e depois, Dirley, só para encerrar essa tua pergunta ali, dizer assim, ó, eu tenho dito, tanto na Câmara, como no fórum, em qualquer lugar, que assim, eu não estou fazendo em causa própria, sabe por quê? Porque eu tenho consciência, o Cristiano depois pode entrar nessa questão legal, a lei me garante, eu posso andar de bicicleta, eu posso andar, se tem ciclofaixa ou não tem ciclofaixa, eu posso andar de bicicleta. Então, eu vou andar, já fui lá para a Lagoa da Conceição, já fui para as praias, quero ir para mais longe, eu vou embora, porque eu já andava de moto, então não é uma coisa que, claro que todos corremos risco, mas o que a gente quer? A gente quer garantir a ciclofaixa, a ciclovia para a segurança de todas as pessoas que andam de bicicleta. E essa é a causa, né? E aí a gente faz parte dela também, mas com essa visão coletiva, senão também não teria sentido, né? Então esse requerimento nós esperamos, né? Abortar a ideia, né? De arrancar. E a gente não acredita nisso, a gente não quer acreditar nisso, né? Que tipo de indicações o fórum, vocês, ciclistas que participam do fórum, já no governo passado, chegaram a colocar como indicações no sentido de melhorar as ciclofaixas? Nós juntamos no ano passado, Dirley, 3.500 assinaturas. O pessoal se organizou, pessoal do fórum. Juntamos 3.500 assinaturas que foi entregue para o então prefeito, Paulo Esse, em dezembro de 2014, solicitando a implantação de ciclofaixas, aonde não havia sido implementado, e o cumprimento da Lei 12.587, que determina espaços de circulação viária para esses meios não motorizados, que é a bicicleta, né? Dando prioridade
a esses usuários. E que melhorias naquelas que já existem? As melhorias seriam feitas após a conclusão das obras do PAC. Temos exemplos aqui da 1º de Maio, em que há trechos onde há a curva, que a ciclofaixa, o espaço é muito reduzido, tornando-se até perigoso. Esse era o nosso objetivo. Foi solicitado em diversas reuniões com o antigo secretário, com o Paulo Sestren, e nós estávamos esperando que isso aí fosse cumprido. Além dessa situação envolvendo órgão público, que é a prefeitura, que tem que disciplinar e gerenciar essa coisa do trânsito na cidade, seja de automóvel, caminhão, bicicleta ou moto, enfim, mas tem uma outra situação. Vou dar um exemplo. Em frente ao estádio Augusto Bauer, existe uma ciclofaixa. Essa ciclofaixa, em função da Avenida Lauro Miller, que é uma avenida larga, também se consegue ali estacionamento. Tem uma igreja ali, eu não me recordo o nome da igreja, isso também não é tão importante. Mas quando eu pedalo, que eu também gosto de pedalar, eu faço o trajeto por ali e cansei já de ter o espaço que é destinado à ciclofaixa invadido por ônibus, Sim. por automóvel, que deliberadamente acabam... já tem um espaço que é demarcado para estacionamento e ainda invadem a ciclofaixa. E aí, Valmir e Cristiano, nós temos uma outra situação. Vocês que pedalam muito mais do que eu, né? Como conseguir essa harmonia entre ciclista, pedestre e motoristas? Você já foi muito xingado no trânsito não, até por que motorista? não, até que não. Não, nunca. Não, eu acho, nunca buzinaram? Não, já. Já passasse por alguma... Eu não tenho nenhuma síndrome, assim como é de perseguição, mas teve umas 3 ocasiões que eu vi que a pessoa jogou o carro para cima de mim, né? Eu não sei se me achou bonito, ou feio, ou foi uma questão outra, né? Mas digamos, aquela manobra que você faz para atravessar a rua. Não, para ir isso de um lado para o outro. Isso tem. Você para, olha, porque tem ciclista também que abusa, né? Sim. Não, assim como tem motociclista claro, que abusa. Como... Claro, não, eu penso que melhorou, sabe, Dirley, assim, da época que eu comecei, porque 2 vezes me derrubaram da bicicleta já, né? Ou eu pulo fora ou o cara passa por cima de mim, isso aconteceu 2 vezes. Mas a gente está sujeito porque já sofri acidente de moto, então não é só porque eu estou de bicicleta, porque o acidente pode estar de pé, de moto, de carro, né? Então, acho que a bicicleta, pelo contrário, né? Já tem algumas pesquisas, eu quero pegar esses números para passar de forma mais correta, mas já tem algumas pesquisas na própria cidade, por exemplo, em relação a 1º de Maio. Acredito que a Zambuja também vai acontecer isso, porque a bicicleta ela faz o motorista pensar, né? Tem aquele que não pensa mesmo, né? Aí não adianta, né? O cara, ele pensa que a bicicleta está atrapalhando, enfim. Mas é a questão de mudança de cultura, porque também tem pedestre que abusa, né? Por exemplo, num colégio que eu dava aula, a gurizada saía, parecia ser o rei e a rainha da faixa de pedestre, né? Então eles saíam, tinha uma vez eu peguei 2 estudantes no meio da faixa pedestre, trocando ideia, mostrando o livro, uma coisa um para outra, e os carros esperando para passar. As coisas assim que tu pensa que isso só existe num outro lugar, mas tem aqui na Terra também, né? Não sei se tem outro lugar, mas enfim, acredito que tenha, né? Mas enfim, então assim, mas não para fazer essas coisas, né, Dirley? Não para fazer essas coisas. Então eu acho que essa harmonia, e também outra coisa legal, o cara que anda de bicicleta, ele muda completamente o comportamento quando ele começa a andar de carro, né, Cristiano? Muda. Começa a andar mais devagar, começa a ver o perigo, porque pega uma bicicleta, a bicicleta ela te dá mais noção da velocidade que tu está andando, enfim, né? Então essa harmonia é uma questão de cultura, é uma questão de tempo, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, e a gente tem que construir isso, né? Eu já ficava muito brabo em cima da bicicleta, né? Às vezes o cara dá uma cortada, xinga, às vezes ele xinga, buzina, né? Tu vai atravessar a faixa de pedestre, de bicicleta, tu sai fora, né? Para atravessar. E às vezes o cara, o que está fazendo aí? Né? Quer dizer, o cara ele não entendeu que eu saí fora, que eu estou com a bicicleta para atravessar, que eu tenho direito, ele pensa que não pode ser feito isso. Então, negócio das sinaleiras, quando a gente vai na direção Águas Claras, na frente do Wegener, tem uma sinaleira, que a preferência é da bicicleta. A prioridade, né? No trânsito. A prioridade é da bicicleta. Então, tu vai, aí eu costumo ir até na metade para dizer pro cara, que né? Aí ele xinga, né? Aí muitos xingam, o que está fazendo aí? Eu disse, não,
que é o meu direito, né? Mas aí tu tens que saber também levar, saber, né? Eu sempre faço assim, a preferência da bicicleta, tu tem que ser, o ciclista ele tem que ser, como é que se diz, terno, né? Não usa terno, mas eu já usei terno também, né, em cima da bicicleta, mas é carinhoso, ele tem que ter ternura. É uma Senão coisa que no trânsito brasileiro, nosso aqui não tem, é cordialidade. Acho que falta isso. Isso... Ser cordial. Por exemplo, todo aquele que está de automóvel, que vai converger para o lado esquerdo, seja em qualquer lugar, vamos falar de 1º de Maio, onde eu moro, onde você também utiliza bastante para o trabalho, que você mora na Rua Nova Trento. Você pode tanto usar a Zambuja como 1º de Maio. Mas se você sair de qualquer uma das travessias, ligando 1º de Maio a Zambuja, e tentar convergir para o lado esquerdo, é uma dificuldade terrível. E aí até você encontrar, principalmente no horário de pico, né? Aquele horário das 18 horas, meio-dia, você encontrar um indivíduo, um anjo, que diga assim, não, vou parar porque ele já está ali um tempão, é complicado. Parece que o mundo vai acabar, que todo mundo quer chegar em casa, né? Quando desce, né, eu e o Cristiano já conversamos bastante sobre isso também, né, Cristiano? Quando a gente desce, a João Bauer vem na direção da prefeitura, certo? Quando tu vem de bicicleta nessa direção, todo mundo te vê, né? Porque o cara vai entrar, ele olha para ver se vem carro lá. Mas se ele vai entrar na mesma direção da prefeitura e tu está indo no sentido contrário, normalmente o cara olha para um lado e tu estás de bicicleta aqui, ele vem em cima de ti. Então tu tens que, mesmo tu estando na preferencial, tu tens que parar. Mas o que é isso? Às vezes, não digo que é maldade do cara, ainda é essa cultura, essa coisa que tem que mudar, que tem que ver que bicicleta vem dos dois lados, a mão é única, mas a bicicleta vem de um lado e vem do outro. Né? Então são coisas que... Falta disciplinar. São coisas... Disciplinar a cabeça da gente. Isso, é isso. É igual a faixa de pedestre. Tanto o pedestre como o motorista. Né? Mesmo que não tenha semáforo, sinalizador, mas se bobear o cara passa por cima mesmo. E às vezes pode ser desatenção, né? Que é possível, não é porque o cara fez isso que ele seja um péssimo, é desatenção mesmo. Tem aquele que fica irritado com a bicicleta, né? Ele fica irritado porque parece que a bicicleta está atrapalhando. Por exemplo, se está andando numa via que não tem ciclovia ou ciclofaixa, ou calçada compartilhada, a gente pode pegar a estrada. Certo. O carro tem que passar 1,5 metro da bicicleta, de distância, né? E não pode passar numa velocidade muito superior à bicicleta. Quem é que faz isso? Passa de um lado, né? Se a gente bobear... Passa, né? Tirando fino. Passa tirando fino. E a pessoa não se toca o susto que ela dá no ciclista, né? Sim. A gente já não se assusta mais, né? Sim. Quando a gente vê, vou morrer agora ou daqui a pouco, né? Porque quando vem aquele barulho, mas a gente se assusta, sim, né? Nós, inclusive, mandamos, e não são todos que fazem isso, nós mandamos da Câmara também uma correspondência para o transporte coletivo, né, para eles dar um toque. Tem muito motorista super educado no ônibus, muitos que respeitam, que eles te olhem, eles veem que tu estás indo. E tem um outro que às vezes, e que eu acho que é por distração, né? Não acredito que alguém queira passar de ônibus em cima de alguém que anda de bicicleta, mas às vezes pode ter abusos também. Isso não nos cabe julgar, a empresa tem que sempre dar uma olhada, mas nós pedimos isso e a gente tem visto resultado também nisso, né? Muitos ônibus que a gente percebe que quando passa os ciclistas, eles também, né, vão, se cuidam, tem aquelas... às vezes tem que compartilhar a ciclofaixa com um ônibus que para no ponto, né? E essas paradas, né? Enfim, então essas coisas todas, mas isso tudo é uma coisa que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir, né? Você tem o hábito de pedalar bastante na beira-rio? Eu uso diariamente a bicicleta, Dirley, para fazer o meu trabalho no dia a dia. Na verdade, você utiliza como meio de transporte. Como meio de transporte. Não somente de lazer e de esporte. Não. É meio de transporte mesmo. Como lazer também e esporte, atividades, finais de semana. Quando você pedala pela beira-rio, por exemplo, o que eu vejo com a beira-rio, vamos falar ali da Igreja do Calvário até praticamente a rótula da Unifeb, ainda há uma situação de desentendimento entre pedestre e ciclista. Mas não chega a ser um conflito de guerra, mas principalmente o pedestre, que acaba invadindo a parte que pertence à bicicleta e às vezes vice-versa, a bicicleta invadindo o pedestre. Mas eu percebo mais assim o contrário. O
pedestre caminhando em 3, 4 pessoas e uma do lado da outra, né, você tem que usar, como disse aqui o meu amigo Alice, a sinaleira. Como é o nome? A campainha. A campainha. Que aí as pessoas... Mas eu já fui xingado porque usei a campainha. Eu já fui xingado na Beira-Rio porque usei a campainha. Derlei, é importante ressaltar que o pedestre, o ciclista, independente do meio que está sendo utilizado, seja de carro, qualquer meio de transporte, ou mesmo pedestre no dia a dia, todos nós fazemos parte do trânsito. E é necessário para uma convivência harmoniosa o bom senso de cada um, o bom senso de todos. Respeito, porque queira ou não, seja uma bicicleta, seja o pedestre, trata-se de um ser humano, de uma pessoa, pode ser um pai, uma mãe, um tio, um irmão, membro de alguma família, gente querida que está se deslocando daquela forma. Pessoas integrantes de família, não é uma bicicleta, e sim um ser humano. Muito bem, estamos conversando aqui com o Valmir Coelho Ludwig, vereador, e também o Cristiano Cunha, que faz parte, é membro do Fórum Bicicleta Brusque. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos com o último bloco do programa Estúdio Mais, programa de Irlei Silva da TV Brusque, daqui a pouco. Esse é o último bloco do programa de Irlei Silva, conversando aqui com o Cristiano Cunha, do Fórum da Bicicleta Brusque, e o Valmir Coelho Ludwig, que é vereador. Eu vejo o Valmir fazer tantas anotações aí, são anotações para depois, na sequência, você lembrar, ou são para esse momento do programa, Valmir? Não é para o programa também, mas... Então manda, o programa que você anotou aí que é uma observação que seria de compartilhar com a gente? Eu queria fazer uma provocação para quem está assistindo, assim, porque eu estou começando a fazer isso, porque quando a gente começa a mexer com a história da bicicleta, começa a aprender, eu não estou acostumado com o microfone, né, Adelei? Então, assim, eu fui lá pesquisar alguma coisa, e talvez eu passe algum dado errado, pode corrigir também. Em Amsterdã, alguém pode acompanhar, mais da metade da população anda de bicicleta. E aí tem uma outra cidade que é Copenhague, que é assim, 1871, lá pelas essas bandas, já se andava de bicicleta. E aí começou. Mas aí, depois da guerra de 1950, a guerra, entrou o carro de novo. Pois eles tiveram que, na década de 60, rever o que estava acontecendo na cidade. E na década de 70 começaram a retomar de novo a história da bicicleta. E hoje é uma das cidades que mais anda de bicicleta aí no mundo, né? Por que a gente diz isso, né? É porque isso é possível, né? Eu vou dizer um negócio para ti. Eu já falei aí com algumas pessoas que quem mora aqui nessa redondeza, aqui do centro, não tem sentido andar de carro. Tem gente que sai da rua aqui, Ercílio Luz, né? Rua das Carreiras, né? Sim. Para ir no centro de carro. É mais fácil, mais rápido ir a pé ou de bicicleta. É na loja do Arker, né? Do carro, que é tão super perto. Então assim, a gente, né? Tinha um amigo meu que ali perto da Praça Sesc Centenário, ele mora num daqueles prédios, ele botava as bicicletinhas das crianças dentro do carro para vir brincar na Praça Sesc Centenário, de carro. Era só atravessar a rua. E ele não se tocou um dia, ele disse, não, eu nem me toquei disso, tem mais gente que faz isso. Então, quer dizer, são coisas que a gente não se toca, né? Então, é preciso, né, a gente ter coragem, né, de mudar a cabeça nesse sentido também. Então, as cidades, São Paulo, né, está lá a crítica também lá, o prefeito mexendo com tudo lá também, mas estão caminhando, é claro que mexe com interesses, né? Eu brinquei lá no Face, que eu disse assim, como é, que sugeri que o vereador fizesse como é uma reunião mundial, né, com todos os países, claro que estou brincando, mas para fazer pensar. E aí chamar nesses países todos os fabricantes de carro para ver se há acordo em relação à bicicleta, né? Quer dizer, claro que tem interesse, claro que não é uma coisa como é simples, né? Agora, tu não precisa jogar o teu carro fora, né? O carro vai ser uma alternativa. Uma vez que tu vai sair com a tua família, tu vai encher o carro de um monte de coisa. Então a gente tem condições de fazer isso e ter a bicicleta em casa. Então o desafio hoje, né, Cristiano, nós vamos desafiar quem está nos assistindo, acho que tu vais concordar, é assim, andar de bicicleta. A bicicleta é inclusiva.
Nós não criticamos o uso do automóvel, apenas queremos incluir a bicicleta no hábito, no dia a dia da população. Que as pessoas, uma vez por semana, mesmo quem não utilize, que uma vez por semana faça uso desse meio. A pessoa vai sentir uma sensação de bem-estar em relação à economia, ecologicamente correto. É claro que todos nós, Sim. independentemente de hoje, nós adultos, de possuirmos uma bicicleta ou não, e praticarmos o pedal como meio de transporte, ou como lazer, ou como esporte, mas eu creio que, acho que 90% das pessoas sabem pedalar, né? Sabem, nunca deixaram de aprender a andar de bicicleta. Velha frase, né? Você não deixa de saber andar de bicicleta. Já de pequeno, a família da gente... Aprendeu, não esquece mais. Acho que a minha geração, a geração do Valmir, aí, que somos praticamente da mesma idade, usava mais isso como... Ganhar uma bicicleta quando nós éramos garotos era como ganhar um carro, né? Tinha a mesma proporcionalidade de importância, né? Hoje está voltando isso até porque está se valorizando muito esse mercado. O mercado está ganhando espaço. A Brusque é um maior exemplo disso. Mas você, quando é que você, por exemplo, começou a utilizar a bicicleta como meio de transporte? Só que faz quanto tempo que você está fazendo isso? Eu uso a bicicleta desde os meus 14 anos. Só que quando eu completei meus 18 anos, aquela ansiedade de tirar a carteira de habilitação, comecei a usar com mais frequência o carro. Nunca abandonei definitivamente a bicicleta. Deixei um tempo de lado, um tempo ficou parada, ficou guardada, mas eu percebi que eu precisava fazer algo de novo, algo de diferente. Eu penso, a mudança tem que começar pela pessoa, não sugerir apenas a mudança, mas começar a dar o exemplo. Então eu comecei, de fato, a usar a bicicleta no dia a dia em 2007, os meus deslocamentos, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E comecei a usar no dia a dia, definitivamente, de 2011 em diante. O carro passou a ser uma alternativa para sair com a família. O meu transporte individual é a bicicleta. O carro é a alternativa para carregar com bagagens, para sair com a família. E a esposa não pede assim, Cristiano, passa no supermercado, faz uma comprinha, como é que você faz? Se for possível de bicicleta, eu passo com a bicicleta. Se for algo a mais que eu realmente... Aí vai em casa, pega o carro e vem... Aí eu vou lá, retiro o carro, vou lá, carrego, porta-malas. Mas se for algo que eu consiga transportar na bicicleta, eu não vejo a menor dificuldade. Ô Valmir, para quem é motociclista, aqui a gente costuma chamar de motoqueiro, né? Mas é motociclista. Motociclista é o cara que respeita o trânsito. Motoqueiro já é meio diferente, já escutei isso, dos, o pessoal faz dos orientadores aí. Mas nas autoescolas se oferece aquele chamado curso de pilotagem defensiva, né? Será que as autoescolas também se preocupam com o ciclista? Dentro do código de trânsito, as orientações, eu entendo que dentro das autoescolas eles até passem algumas orientações, né? Mas nós temos que insistir que as autoescolas, porque, por exemplo, eu já passei, e não quero generalizar, mas já passei, por exemplo, gente de autoescola que não conhecia a regra por exemplo, do 1,5 metro. Do ciclista, do 1,5 metro, da faixa, né? Então acho que... Mas também aqui essa crítica é no sentido bom, né? De a gente também incentivar as autoescolas a olhar, né? Através de orientação e também quando andam com os carros, né? Então penso que também esse espaço aí pode ser bem utilizado, né? Para melhorar. E na linha do que o Cristiano está falando, assim, é interessante porque... quando o pessoal diz que vai fazer um regime, sempre vai começar segunda-feira, né? E aí vem segunda, aí naquela segunda passa mais umas 500, e na segunda-feira. E quando a gente quer fazer... Eu jogava futebol uma época atrás, depois não jogava mais. Aí eu sempre disse, não, vamos começar a caminhar. Aí eu combinava com minha esposa, e, enfim. Aí a gente começava depois... começava de novo 3, 4 meses depois. Depois 3, porque a gente... O que eu descobri, e eu acho que essa é a sacada que para muita gente, que além da mobilidade... A questão do exercício também é assim, ó, porque eu ando o tempo todo, né? Quer dizer, eu também optei. Então, pro trabalho, então eu estou fazendo tudo junto, né? Eu estou fazendo lazer, eu estou fazendo exercício, eu estou
usando para o transporte. A gente combina isso tudo numa coisa só. Então, a gente sempre busca incentivar as pessoas que usam para o esporte, para o lazer, para que use também no dia a dia. Nós estamos insistindo nisso, porque faz bem. Né? E quer ver, vamos fazer um desafio aqui? Pode experimentar. Eu moro na Rua Nova Trento, né? Eu já coloquei isso para o Cristiano uma vez. Eu tinha 5 lugares para ir, diferentes. Se eu viesse de carro, ia demorar muito mais. De bicicleta eu fiz rapidinho, né? Então, além disso tudo, né, para essas distâncias de centro aqui da cidade, ela é prática, né? Então, nesse sentido, também vale a pena. Então, esse desafio que a gente vai fazendo todo dia para todas as pessoas, né, para que não é obrigado a andar de bicicleta, né? Ninguém está dizendo que todo mundo é obrigado. Agora, aquilo que tu falavas antes ali, né? É direito, né? Tu és um cidadão, tu paga imposto, esse espaço é para todo mundo. Então, essa é a sacada, né? Eu acho que essa é a sacada. E a nossa cidade, como ela já teve essa tradição lá no passado, e ela não perdeu essa tradição, né? Porque tem, além de tudo, de ser alguma coisa que é barata, né? Agora, eu lembrei de uma coisinha rapidinho que eu queria dizer, que é assim, ó, eles perguntaram 2 vezes para mim assim: sim, Valmir, tu estás passando problema financeiro? Quando eles me viram andando de bicicleta, olha a relação. Eu disse, problema financeiro a gente passa sempre, mas não é por causa disso que eu estou andando de bicicleta, né? Quer dizer, as pessoas também, elas têm essa coisa do status do As pessoas carro, associam, né? Aquilo que o Cristiano disse, muitas vezes jovem, quando chega nos 18 anos, né? Ele falou aqui, muitas vezes assim, aquela ânsia de ter a carteira e o carro, e às vezes podia ser para ter uma bicicleta boa, né? Uma bicicleta aquela ânsia legal, de ter o primeiro carro, né? Isso, sim, né? Quer sair com o carro nas ruas, quer fazer uso desse bem, conseguiu comprar, né? Com o dinheiro que conseguiu guardar, primeiro emprego e tal. Mas fica a sugestão, não abandonem a bicicleta. Como eu te falei, Dirley, agora há pouco, se as pessoas usarem uma vez por semana, já vai fazer uma grande diferença. O nosso trânsito não vai ficar tão congestionado, tão saturado como está acontecendo atualmente. Muito bem, eu agradeço a presença do Valmir Coelho Ludwig, vereador aqui da cidade de Brusque, e um praticante da utilização da bicicleta como meio de transporte. E também do Cristiano, ambos utilizam a bicicleta diariamente para se locomoverem nas suas atividades profissionais e particulares. Muito obrigado, Valmir. Obrigado, Dirley. E queria, só para encerrar, quando a gente fala do comércio, do comerciante, desses espaços, a gente quer harmonia. A gente quer harmonia e a gente quer que cada um busque, através dessa mudança de cultura também, que colaborem, que busquem também como que podem também ganhar com isso, não tem nenhum problema, né? E é possível. Então, é nesse sentido, a gente quer harmonizar o motorista, de caminhão, de ônibus, o ciclista, o pedestre, né? A gente tem que harmonizar. E a bicicleta, o pedestre, sempre tem uma pessoa, como o Cristiano falou. Então, esse é o grande segredo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente humaniza o trânsito e se humaniza também, né? Cristiano, obrigado. Muito obrigado pelo espaço que nos foi gentilmente colocado à disposição e fica o convite a todos os telespectadores. Quem quiser participar do Fórum da Bicicleta, as reuniões são feitas toda a primeira segunda-feira do mês. Obrigado a reunião é onde? Obrigado pelo espaço. No Sesc, a reunião? No Sesc. As reuniões são feitas no Sesc, do lado da Secretaria, das 19h30 às 20h45. Amigo auxiliar da TV Brusque, conversamos aqui com o Cristiano Cunha, do Fórum da Bicicleta Brusque, e também com o vereador Valmir Coelho Ludwig. Obrigado ao nosso amigo Sérgio Duarte, que também faz parte do Fórum, né? Também, naturalmente, é ciclista e esteve aqui acompanhando a nossa entrevista. É natural que nós não vamos parar por aqui com o debate sobre a utilização da bicicleta, né? Na próxima, quem sabe numa próxima entrevista, pode vir mais alguém do Fórum. Vamos trazer alguém da área médica para mostrar os benefícios que a bicicleta tem e um engenheiro de trânsito também para mostrar essa parte, esse aspecto prático da necessidade dela para diminuir o nosso trânsito também. Dirley, até porque começou agora um grande desafio para a engenharia de trânsito,
é porque sempre se pensa o trânsito sob o ponto de vista do carro, né? Inclusive nos projetos, a grande dificuldade de encaixar também essa realidade, né? Então, acho que seria interessante até para debater. Isso, para debater também. Amigo assinante da TV Brusque, um grande abraço e até o próximo programa com mais um assunto de interesse da comunidade. Até mais.